Olá, hoje estamos aqui para mais um episódio do Mais de Deus Podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é sobre relembrar ou sobre a ceia do Senhor. E existe uma palavra em inglês que usamos muito que é remember e em português é a palavra relembrar. Sabe que relembrar é uma coisa muito importante porque cada vez que nós relembramos algo dentro de nós, essa lembrança, ela nos formata de alguma forma. Se é uma coisa boa, toda vez que nós relembramos aquele episódio bom, aquilo nos traz uma alegria, aquilo vai nos dando forma interior. E se a nossa experiência foi uma experiência ruim, cada vez que nós relembramos, aquela lembrança também nos dá uma forma de tristeza ou de dor, do que quer que seja. De maneira que relembrar ou remember é uma coisa muitíssimo importante na nossa vida. Aquilo que nós relembramos vai nos dando formas em nosso dia a dia. Boas ou ruins, as memórias acabam por formatar a nossa mente e as nossas vidas e até o nosso destino. Aquilo que nós relembramos é muito importante para nós. Então, Jesus deixou duas ordenanças na Bíblia para nós, para a igreja. E as duas ordenanças que ele deixou, uma foi o batismo e a outra ordenança foi a Santa Ceia. E eu gostaria muito que hoje você pudesse compreender com mais claridade o que é a Santa Ceia e por que Jesus deixou essa ordenança para nós. Essa ordenança de relembrar foi dada por Deus e teve início no Egito com o povo de Israel sendo escravos no Egito. O primeiro Passover, ou Páscoa, a palavra Páscoa no inglês quer dizer Passover, e literalmente o Passover quer dizer passar por cima, passar sobre aquela situação. Então, essa Páscoa foi estabelecida no dia que o povo hebreu seriam livres da opressão de 400 anos que estavam no Egito. Então você pode perguntar, quando foi que começou essa história de ceia do Senhor? A primeira ceia do Senhor, a primeira ceia se deu no Egito na noite em que os hebreus iriam sair da escravidão e serem libertos, indo em direção à terra que manaria leite e mel. Então Moisés foi para libertar o seu povo e Faraó não queria deixar o povo ir. Essa parte todo mundo conhece. Então Deus enviou 9 pragas e Faraó resistiu, mas na 10ª praga, e foi na 10ª praga que o milagre aconteceu e que a Páscoa aconteceu. Essa 10ª praga, ela seria fatal. Deus iria visitar cada casa e iria matar o primogênito de cada família e animais do Egito. Imagina o desespero de cada família sabendo que o primogênito da família fosse animal, fosse o que fosse filho, o primogênito iria morrer naquela noite. E nessa noite, Deus orientou ao seu povo que cada família matasse um cordeiro perfeito e passasse o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, e a carne do cordeiro seria assada e eles comeriam essa carne rapidamente com ervas amargas e deveriam comer em pé, com as malas nas costas para sair do Egito. E nessa noite, quando o anjo da morte, enviado por Deus para o Egito, para matar os primogênitos, passasse para matar o primogênito, ele iria pass over, ele iria passar sobre os portais e não entrar naquela casa onde havia o sangue, como Deus havia orientado, e o anjo da morte, então, não iria matar o primogênito na família que tivesse o sangue nos umbrais da porta. Então, nessa noite, o que está acontecendo? Deus orienta o povo de Israel a que tivesse um substituto. Deus colocou ali a morte de um cordeiro substituto do primogênito. Nas famílias de Israel, ao invés de morrer o primogênito, Deus falou, não, o primogênito não vai morrer. Coloca um substituto, coloca um cordeiro, derrama o sangue desse cordeiro e coloca sobre as portas. É muito importante que a gente entenda isso sobre como começou a ceia
lá no Egito, é a primeira ceia que Deus ordenou. Então, o julgamento e a morte esperavam os egípcios e os hebreus naquela noite. Porque o julgamento de Deus é para todos, não era só para o povo egípcio, era também para os hebreus. O julgamento de Deus é para todos nós. Mas Deus poupou o seu povo lá no Egito, providenciando um substituto, um cordeiro perfeito, imolado, derramando o seu sangue no lugar dos primogênitos das famílias dos hebreus. Os israelitas tiveram a chance de exercer fé em Deus e em sua palavra, assim foram libertos da escravidão. Eu digo para vocês, eles tiveram que exercer fé e eles foram salvos pela fé naquela noite. Por quê? Porque eles precisavam colocar o sangue, mas acreditar naquele sacrifício que estava sendo feito. Acreditar na palavra de Deus. Então, através da fé no que Deus havia ordenado, no sacrifício que Deus havia ordenado, os egípcios aquela noite não tiveram seus primogênitos mortos ou não foram julgados com o julgamento que Deus trazia sobre a terra do Egito, mas eles foram salvos naquela noite. Em Êxodo, capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se você está correndo, ou andando, ou fazendo outra atividade enquanto me escuta, você lê depois, Êxodo 12, nós lemos que Deus, então, a partir daquela noite, ele estabeleceu a festa da Páscoa, ou a festa do Passover, como a maior festa do povo israelita. E aquela festa deveria ser celebrada todos os anos, a partir daquela noite, onde eles colocaram o sangue nos umbrais da porta. E essa festa, anualmente, seria celebrada para quê? Para refletir, para relembrar, e para celebrar o que Deus fez por eles quando o cordeiro substituto substituiu a morte dos primogênitos, possibilitando a libertação da escravidão. Deus, aquela noite, mandou o cordeiro e Deus deu a ordem que era para assar aquela carne, comer aquela carne com o pão sem fermento. Depois, tudo isso tem uma interpretação na palavra. E eles deveriam comer em pé, porque eles iriam sair rapidamente quando recebesse a ordenança. Eles sairiam, então, daqueles 400, imagina isso, 400 anos de escravidão, geração após geração, e naquela noite Deus entra na história daquele povo, dizendo, essa noite acaba essa escravidão. A Páscoa foi um exemplo, um evento, símbolo do novo começo de Deus com Israel. A história de Deus com o povo de Israel, que estava recomeçando naquela noite, começa com o símbolo da Páscoa. A Páscoa relembrava o passado, a história deles, o que Deus havia feito, e a Páscoa também relembrava e apontava para o Cordeiro de Deus que seria imolado de uma vez por todas pelos nossos pecados. Desde o Éden, quando Adão e Eva caíram, e Deus ali, ele amaldiçoou a serpente e ele disse que de uma mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eles estavam relembrando o que Deus fez no passado e eles estavam também apontando para o que Deus ainda faria, enviando o Cordeiro que de uma vez por todas morreria pelo pecado da humanidade. Então, Jesus já havia celebrado uma ou duas Páscoas com seus discípulos. Agora, chegando no Novo Testamento. Mas agora, ele estava no ministério, ele já havia celebrado ali talvez 2 ou 3 Páscoas com os discípulos que ele havia chamado, mas agora nós vamos falar aqui em Lucas 22, sobre uma Páscoa muito especial, a última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Essa Páscoa agora seria memorável para os discípulos e para nós. Então nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 22, o verso 7 ao verso 13. Se você tem Bíblia, se você pode acompanhar com Bíblia aí, se você está assistindo por vídeo, então eu te convido a ler o verso 7 ao verso 13 do capítulo 22 de Lucas, que diz assim: Verso 7. Finalmente, a ceia do Senhor.
Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde querem que preparemos? Perguntaram eles. Onde querem que preparemos essa Páscoa? Perguntaram os discípulos para Jesus. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. O verso 13 diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Como os discípulos e Jesus, eles eram da região da Galileia, e agora eles estavam indo para Jerusalém porque a Páscoa era celebrada como uma grande celebração, era a festa anual, a maior festa dos judeus. Então, eles estavam agora em direção a Jerusalém porque eles precisavam agora de um lugar para celebrar a Páscoa em Jerusalém, porque afinal de contas eles eram da região da Galileia. Então, eles não tinham uma casa lá. Então, Jesus agora dá ordem para Pedro e João para que eles pudessem ir e preparar a Páscoa. E eles então perguntam: Jesus, onde é que nós iremos preparar a Páscoa? Então Jesus os instrui a ir a Jerusalém e acompanhassem. E eles iriam encontrar um homem que estaria com um cântaro de água, e eles então iriam acompanhar esse homem com um cântaro de água, que poderia até ser um anjo, nós não sabemos. E ao chegar na casa, diga ao dono da casa: o mestre manda dizer que celebraremos a festa da Páscoa em sua casa, no terraço. Jesus, naquele momento, possuía muitos seguidores secretos, que não temos os nomes deles na Bíblia. Nós, por exemplo, temos um seguidor secreto como Nicodemos, nós temos o José de Arimateia. Então, é provável que Jesus tinha outros seguidores secretos, e essa casa era de um seguidor secreto de Jesus. E Jesus, então, manda os discípulos para preparar a ceia nessa casa. Então, possivelmente, o dono dessa casa era um seguidor secreto de Jesus. Então, Pedro e João sobem para o terraço e preparam a ceia, a Páscoa. Sendo o cordeiro sacrificado no templo, o elemento principal de qualquer ceia da Páscoa são as ervas amargas, o vinho e o pão sem fermento. Nas igrejas evangélicas, nós temos a ceia da Páscoa somente com o pão e o vinho, e nós vamos já entender por quê. Mas a Páscoa do judeu é um prato completo, é como se fosse um jantar, é uma noite, e naquela ceia, alguns elementos essenciais que não podem faltar, que são as ervas amargas, que representam o tempo de escravidão que eles passaram no Egito. Então, eles comem aquilo ali, relembrando o que eles viveram. Tem o vinho, tem o cordeiro, eles colocam, né, uma coxa de um cordeiro assada, ali apontando sempre para o cordeiro que viria tirar o pecado do mundo. Então, tem todo o simbolismo, mas nós agora estamos apenas resumindo mais e voltando mais para a ceia de Jesus. No verso 14 a 16, continuando a nossa leitura, vamos ver o que acontece depois que os discípulos prepararam a ceia ali no terraço daquela casa. O verso 14 diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino dos céus. Uau! Temos a tendência de fazer as coisas do nosso jeito, né? Nós sempre temos uma ideia melhor. Mas somente Deus pode remover ou mudar o modo de fazer algo que Ele ordenou. Então, essa ceia, ela nunca foi mudada durante milhares de anos, provavelmente 2000 anos.
ela nunca foi mudada porque foi a forma como Deus estabeleceu. Mas naquela noite, Jesus estava ali sentado com os discípulos. E Jesus, que era também Deus, como ele inventou, como ele criou essa ceia lá no Egito, ele era o único que possuía autoridade para, vamos dizer assim, reinventar ou remodelar essa ceia que iria acontecer aquela noite ali. Então Jesus disse que ele estava desejoso de ter essa ceia. Por que essa ceia era tão especial? Jesus diz a seus discípulos: olha, eu estou desejoso de ter essa ceia, especificamente com vocês que são os meus discípulos, meus apóstolos. Porque aqui o simbolismo da ceia se torna realidade. Você consegue imaginar centenas e centenas de anos? Essa ceia apontava, quando eles tinham ali a coxa do cordeiro, né, o osso representando o cordeiro na ceia que os judeus faziam todo ano, ele estava apontando que um cordeiro de Deus iria vir para tirar o pecado do mundo. E naquela noite, como dizemos em inglês, naquele very moment, naquela noite, aquele cordeiro estava ali, vamos dizer, de carne e osso, estava literalmente, Deus literalmente, em forma de homem, estava ali naquela mesa comendo. Agora não havia um cordeiro que estava apenas no prato representável, mas estava um cordeiro ali que podia falar e comunicar com aqueles discípulos. Nessa nova aliança, aqueles que creem nele serão salvos e libertos dos seus pecados. E agora, o simbolismo dessa ceia passaria a ser o corpo de Jesus violentado, sendo quebrado pelos nossos pecados. E o vinho sem fermento simbolizando o seu sangue sem pecados, sendo derramado na cruz como substitutos da nossa morte e condenação eterna. É importante entendermos isso. Jesus, nesta noite, ele está reformatando essa ceia, porque até então eles não entendiam que era Jesus aquele que estava caminhando entre eles, aquele cordeiro que durante centenas de anos eles apontavam, eles celebravam e eles esperavam. Mas nessa noite, Jesus está ali quebrando aquele pão com a consciência de que ele seria aquele pão que desceu do céu, quebrado para que aqueles que pudessem aceitar esse sacrifício dele e tomar desse sangue sem pecado dele, ali na cruz do Calvário, esse sangue inocente dele sendo derramado na cruz do Calvário, receberiam então a salvação. Jesus aqui está reinterpretando a sua própria ceia, estabelecendo oficialmente seu novo pacto de redenção para a humanidade. Até aquele dia se funcionou a velha aliança, aliança da lei. Naquela noite, Jesus interpreta então essa lei, trazendo agora esse novo formato, que é da segunda e última aliança, através da morte e ressurreição de Jesus. Verso 19, 17 ao 19, seguindo a nossa leitura, diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Você imagina que Jesus estava ali sabendo que algumas horas depois ele iria passar por aquele momento a que ele veio. O momento de ser esmagado pelos nossos pecados, e o seu sangue iria verter
seu sangue justo, seu sangue puro, seu sangue perfeito iria ser derramado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber a sua justiça e a sua salvação. Não tem como um sangue fora do corpo não existe. Então, para que o sangue de Jesus pudesse ser derramado e pudesse ser tomado como simbolizava ali, aquele sangue precisava ser derramado e o corpo dele precisava ser violentamente quebrado. Eu gosto do versículo de João 10, 18. Veja o que diz aqui. João 10, 18 diz: ninguém, falando sobre a sua vida, Jesus disse, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do Pai. Ninguém, na verdade, teria poder para matar Jesus, porque o Pai deu essa autoridade para ele, mas ele aqui se entrega de si mesmo. Ele deixa que o seu corpo seja violentamente quebrado e o seu sangue derramado por si mesmo. Ele tomou essa decisão. Ele se deixou ser esmagado para que nós pudéssemos receber a salvação. Guarda essa palavra no seu coração. Substituto. Esse é o significado culminante dessa ceia. O corpo de Jesus sendo dilacerado para nossa salvação. João 6, por várias vezes, diz e afirma, Jesus afirma que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então agora ele quebra esse pão e diz, comam e bebam. Ou seja, recebam a minha salvação, recebam a minha libertação. E Jesus então pega a taça e dá graças, sabendo que aquele vinho simbolizava seu sangue que seria derramado poucas horas depois, no outro dia. E ele diz aos discípulos, bebam. Sem o sangue de Jesus não há remissão de pecados. Ao invés de um cordeiro imolado todo ano, como acontecia, porque na Páscoa, na festa da Páscoa, às 3 horas da tarde, um cordeiro perfeito era imolado no templo. Depois que esse cordeiro era imolado, seu sangue derramava, então daí começava então a preparação para a festa. Então Jesus diz que a palavra diz que sem derramamento de sangue não há salvação. Então nós precisamos, assim como os judeus precisavam do sangue derramado todo ano para ter os seus pecados perdoados, nós não temos como alcançar salvação eterna sem o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Ao invés de um cordeiro imolado todo ano, Jesus substitui o sacrifício derramando seu sangue de uma vez por todas. Você consegue entender? Os judeus todos os anos levavam aquele cordeiro no templo para ser imolado. E Jesus então tomou a posição de ser o cordeiro que de uma vez por todas derramaria o seu sangue como substituto dos nossos pecados, pagando o nosso pecado, para que nunca mais pudéssemos fazer esse sacrifício. Por mais de 1000 anos, os judeus vinham celebrando a Páscoa anualmente, e até hoje os judeus fazem a celebração da Páscoa. Por mais de 1000 anos, eles celebravam o cordeiro morto que os trouxe libertação. Então, na festa da Páscoa, eles liam salmos, eles cantavam salmos como o Halel, por exemplo, que é o Salmo 113 e 118, são exemplos de salmos que eles leem na festa da noite da Páscoa. Então, esses salmos, eles profetizavam, apontando a vinda do cordeiro. E você imagina centenas de anos, 1000 anos, eles fazendo isso. Mas exatamente naquela noite, aquele cordeiro estava sentado ali com eles àquela mesa. E Deus, cumprindo a sua promessa, ele reestabelecia um novo pacto. Então essa ceia agora é como uma ceia memorial, pois o cordeiro estava ali, como dizemos em inglês, naquele very moment. 24 horas depois daquela ceia, Jesus teve o seu corpo violentamente quebrado
e o seu sangue sem pecado foi derramado para que eu e você pudéssemos ser salvos da morte e da condenação eterna. Será que alguém naquela mesa, eu me pergunto, se dava conta de que aquele era um momento santo e um momento histórico? Que Jesus estava ali cumprindo a Páscoa que foi celebrada por mais de 1000 anos? Vamos ler um pouco mais o verso 22b, no capítulo 22, o verso 19, que diz assim: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam em memória de mim. Então é por isso que hoje, quando vamos à mesa do Senhor, nós devemos relembrar. Por isso a ceia é somente para os que passaram pelo processo de libertação e novo nascimento em Cristo. Pois você não pode relembrar o que você não viveu. Ele não disse para quando estivermos na ceia do Senhor. O que é o momento na ceia do Senhor? O momento na ceia do Senhor é quando nós vamos até a igreja, ou quando você não pode ir à igreja e algum presbítero, ou diácono, ou pastor traz até você. Então é quando você toma o vinho e come o corpo. E ele diz que nós devemos relembrar. E nesse momento que nós seguramos o pão e o vinho, nós relembrarmos esse sacrifício que foi lembrado por toda a história pelo povo de Judeu, e especialmente o sacrifício dele que foi feito na cruz do Calvário, quebrando o seu corpo violentamente e o seu sangue derramado. E daí nós lembramos então do dia que ele nos libertou, nos tirando da escuridão, da nossa escravidão para as trevas. Então, se nós não passamos pelo novo nascimento, se nós não convertemos a Cristo e aceitamos a Jesus, nós não temos como tomar a ceia, porque nós não temos o que relembrar. A ceia é para aqueles que têm o que relembrar. Chamar ou trazer a imagem da morte e ressurreição de Jesus em nossa mente enquanto comemos e tomamos a ceia. Você pode perguntar, tem coisa mais simples do que comer e beber? Ele ordenou: lembra do meu sacrifício quando você vier para a minha mesa. A ceia, não há nada de mágico, não há nada de... Algumas religiões acreditam que na ceia o pão e o vinho literalmente se torna o sangue de Cristo e o pão... Não. Nós não acreditamos nisso, pois biblicamente o que nós temos que fazer é a ceia, que é o pão e o vinho, relembrarmos, e quando nós tomamos, e aquela lembrança, então aquece a nossa fé e nós somos então reavivados. Aquela lembrança do que Deus fez por nós traz alegria ao nosso coração e nós então somos renovados quando nós viemos à mesa do Senhor. O pão e o vinho são simplesmente pão e vinho que comemos, relembrando a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. E nós fazemos isso como fé. Quando nós tomamos o vinho e comemos o pão na ceia do Senhor, é um ato de fé, crendo que aquele sacrifício de Jesus, como meu substituto, foi suficiente para me libertar da escravidão e me trazer para a nova luz. A nossa fé é renovada, a nossa aliança com Ele é vivificada e a nossa comunhão com Ele é estreitada quando nós relembramos esse momento tão especial do nosso encontro com Ele através do sacrifício dele. E a palavra diz, a ordenança dele é: toda vez que nós tomarmos a ceia do Senhor, nós devemos lembrar o sacrifício de Jesus, o cordeiro esmagado violentamente e o sangue dele, o sangue puro dele, sem pecados, derramados e esmagado no meu lugar como meu substituto. A Bíblia não traz instrução para a frequência que nós devemos tomar a ceia. Algumas igrejas tomam a ceia toda semana, outras uma vez por mês, uma vez por ano. Não existe biblicamente uma instrução para quantas vezes, mas existe uma instrução bíblica que quando nós tomarmos a ceia, nós devemos relembrar. O que significa? Nós devemos lembrar outra vez. E lembrar de quê? Lembrar do cordeiro que foi esmagado violentamente e do sangue que foi derramado, aquele sangue puro derramado como substituto. Porque aquela cruz, aquela violência, aquela morte violenta
era minha, era sua. Aquele era o castigo e o julgamento que nós merecíamos pelos nossos pecados. E Jesus entrou, disse ao Pai, eu vou ser substituto da Hélia, eu vou ser substituto dessa pessoa que está me ouvindo. Da última ceia até hoje, cristãos têm seguido essa ordenança. Por quase 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, os cristãos têm seguido essa ordenança de Jesus até o dia de hoje, tomando a ceia e relembrando do sacrifício de Jesus. A mesa da ceia é uma hora de juntos, como igreja, como corpo de Cristo, nós relembrarmos aquilo que foi feito. E Jesus disse algo maravilhoso nessa última noite em que ele estava com os discípulos. Imagino o coração de Jesus devia estar cheio de dor e ele disse, essa é a última ceia que eu estou tomando com vocês. E a próxima ceia eu vou tomar no reino de Deus. Eu não sei você, mas eu realmente espero o dia que eu vou poder sentar com Jesus à mesa e tomar a ceia outra vez com o Cordeiro vivo sentado à mesa conosco. Qual o desejo que você tem de um dia sentar à mesa com o Cordeiro, de sentar com Jesus no reino dos céus e tomar a ceia para relembrar? Isso significa que nos céus nós vamos continuar tomando a ceia. Nós vamos continuar tomando a ceia e porque eternamente nós vamos continuar relembrando, olhando para o Cordeiro e relembrando o sacrifício violento que ele fez como nosso substituto. Que haja nos nossos corações esse desejo maravilhoso de um dia sentarmos à mesa com o Cordeiro, o nosso substituto, e celebrarmos somente a ele, dando toda a honra, toda a glória e toda a gratidão a ele. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada pelo sacrifício de Jesus. Obrigada pelo que o Senhor fez por nós, morrendo em nosso lugar. Obrigada, Jesus, por essa pessoa que me assiste, que me escuta nesse momento. Eu peço que o Teu Espírito Santo toque no coração dela de maneira especial. E que haja nela o desejo de estar na Tua presença, celebrando ao Senhor como o Cordeiro substituto dos nossos pecados, de nossa condenação, de nossa impossibilidade. Senhor, que essa pessoa tenha os olhos espirituais abertos e veja e compreenda o sacrifício substituto que o Senhor fez na cruz do Calvário. Muito obrigada, Senhor. Eu oro por essa pessoa e pela sua família em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter assistido ou escutado mais um Mais de Deus podcast. Se você deseja aprender um pouco mais, nós temos mais estudos bíblicos disponíveis que você pode ouvir, pode assistir, pode compartilhar com seus amigos. E muito obrigada por fazer parte desse podcast. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito obrigada.